Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é, sem dúvida nenhuma, o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, por acompanhar não só o programa, né, a edição de hoje, mas por nos ajudar na construção aqui do Vejam Só, participando das nossas enquetes, mandando as suas contribuições lá nos comentários. E hoje é um daqueles programas que os comentários vão bombar. Thomas, prepara o celular aí que não vai parar de apitar, irmão, porque é tema polêmico e aí nossa audiência participa e já viu. Tá armada lá nas redes sociais lá para o pessoal poder participar. Bom, antes inclusive de colocar a enquete aí para vocês, para poder votar, deixa eu apresentar os meus convidados, eles vão nos ajudar aqui na caminhada. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Fernando Galli, ele que é do Instituto Apologético Cristo Salva. Pastor Fernando, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Está aqui novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Depois de 2 anos estamos de volta, né? Sempre muito bom estar aqui. E contribuindo, né, para levar conhecimento para a Igreja Corpo de Cristo, né? E que nós possamos hoje, né, diante daquilo que vamos considerar, né? Ter uma comparação de opiniões diferentes para chegarmos a uma conclusão, né? Uhum. E que nos respeitemos uns aos outros, né? Porque isso é o mais importante, né? Muito obrigado. Sem dúvida, a alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo aqui. O pessoal que nos assiste quiser mais informações sobre o Instituto Apologético, como é que faz? Por favor. Eu vou dizer que eu tenho um canal no YouTube, Pastor Fernando Galli, Aulas da Fé, então você se inscreva ali. Eu sou um apologista cristão, eu fui 17 anos testemunha de Jeová e estamos lançando essa semana, eu vou dar de presente para quem mandar um WhatsApp para a gente, defenda biblicamente a doutrina da Trindade. Então as pessoas chegam e falam assim, Jesus é Deus? É só adorar a Deus que é o certo? É só adorar a Deus. Mas é certo adorar uma criatura? Não, criatura não adora, é só Deus. Mas vocês dizem que Jesus é Deus e homem, então vocês adoram Jesus, vocês estão adorando um pedaço dele que é criatura. Então está errado isso, então Jesus não pode ser Deus. Se uma testemunha de Jeová fala isso para você, o que você diria? Então esse livro novo que é em PDF, que eu vou dar de presente para você, você vai ganhar de presente pelo WhatsApp, tá bom? Entre em contato com a gente. Inclusive os contatos, o WhatsApp e o canal no YouTube já apareceram aí para você. Tá? Mas nós vamos deixar tudo salvo lá no nosso perfil do Instagram também, no @programa Vejam Só, para você poder acessar e aí já manda mensagem para poder ganhar o livro também. Aliás, só para reforçar aqui bem rapidinho, é uma forma de você abençoar também a vida e o ministério dos nossos convidados, dos nossos irmãos que aparecem por aqui. Então, uma atitude bem simples. Tem lá o canal no YouTube, se inscreva para fortalecer o trabalho dos nossos irmãos, compartilhe o conteúdo, curta, não custa nada, nem tempo você perde, é só clicou, já está resolvido, tá bom? E, obviamente, que isso acaba fortalecendo o ministério e o trabalho dos nossos convidados também. Pastor Galli, obrigado novamente pelo carinho, meu irmão. Bom, e nós recebemos também aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo César Nogueira, ele que é ministro da Igreja de Deus em Cristo, prostrados aos teus pés. Obrigado, pastor Paulo, por aceitar o nosso convite novamente, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Boa noite, Zeca. É um prazer estar aqui mais uma vez. Também conheci aqui o pastor Fernando. Eu tenho a certeza que esse tema aqui é bastante polêmico nesta noite. Nós tendo a responsabilidade de tratar esse assunto com cordialidade, também com muito respeito, sim, porque nós temos uma audiência muito grande de pessoas que vão assistir, principalmente mulheres, e que estão aguardando em nós aqui, de repente, um caminho a seguir. Então, nós temos uma grande incumbência nesta noite aqui. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus irá nos conduzir ao caminho correto para poder ajudar essas pessoas. Muito obrigado novamente pelo carinho, meu irmão, com o nosso convite. E antes da gente entrar nas polêmicas, sim, vou pedir as informações da igreja, por favor. A Igreja de Deus em Cristo, prostrada a teus pés, nós estamos, geograficamente falando, né, na Zona Norte de São Paulo, na rua Benedetto Bonfigli, 385. Temos culto todas as terças e as quintas, às 19h30. E no domingo, o nosso culto é matutino, às 10h da manhã. Você que passar pelas cercanias da Zona Norte, você é o nosso convidado especial. Pode ter certeza que, estando lá,
Jesus Cristo vai falar com você. Amém. Muito bom. Obrigado, pastor Paulo, novamente. Os contatos também, que o pastor Paulo disponibilizou, já apareceram aí, estão fixados lá no nosso canal do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá para você poder acessá-los também, tá bom? Vamos colocar na tela aí a nossa pergunta e eu vou voltar aqui os olhos ao texto que vai dar base para a gente poder analisar, que está lá em 1 Timóteo 2, os versículos 11 e 12. Vou ler aqui rapidinho e já vou passar a palavra aos meus convidados. A Escritura diz o seguinte: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. 12. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. E aí vem a pergunta. Essa proibição / orientação do apóstolo Paulo, da mulher ensinar e falar na igreja, continua em evidência? Vale para a nossa igreja hoje? Teve alguma mudança, algum aspecto cultural? Bom, nós vamos tentar colocar tudo isso aqui na mesa para a gente poder conversar também, tá bom? O pastor Gali começa com as considerações iniciais, o caminho que quer seguir. O pastor Paulo também vai ter a mesma oportunidade. Depois você vai responder a nossa enquete. Vamos lá, pastor Gali, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus pelas mulheres na igreja. Porque, embora eu defenda que a mulher, no culto, na ordem do culto, ela não pode ensinar, com isso também não queremos ser extremistas de dizer que a mulher não pode fazer nada na igreja, não pode falar, não pode abrir a boca, não pode louvar a Deus, não pode ter espaço até para contar um testemunho, né? Porque senão ela não poderia nem cantar, nem louvar a Deus. Silêncio absoluto, né? Pior do que isso seria só a mulher ficar fora do local, né? E só o homem entrar, como algumas religiões mundiais fazem, né? Uhum. Então, nada disso. Então, meu ponto de vista que vou defender é que a mulher ela tem um amplo espaço na vida como igreja, mas na ordem de culto, aí a gente vai bater um papo sobre isso, Sim. né? Mas quero elogiar irmãs que, por ter esse conceito equilibrado, não extremista, né? Elas se esforçam, se empenham em ampliar seus conhecimentos da palavra de Deus, porque elas vão ensinar filhos, elas vão ensinar outras mulheres, elas vão evangelizar nas casas, não é? E quero dizer que eu não diabolizo essa questão, ok? Eu já fiz parte de igrejas, já fiz estágio em igrejas que tinham pastoras mulheres, e eu, por ser apologista, você acha que eu ia chegar para elas e falar assim, ó, só não te chamo de pastora porque eu não concordo. De jeito nenhum. Se aquela igreja decidiu isso e eu estou fazendo parte daquela comunidade, eu tenho a obrigação de ser respeitoso, porque isso é postura de crente, né? E não causar divisão e nem diabolizar essas questões. Tá? Essa é a minha opinião. Boa. Já estou imaginando o caminho que o pastor Paulo vai seguir aqui, mas vamos lá. Como é que o irmão responde nossa pergunta, pastor? Zeca, de igual modo, eu quero primeiramente dizer, né, agradecer muito às mulheres, né, nesse país, vou colocar o Brasil, né, não vou nem tratar do mundo todo, mas as mulheres cristãs nesta nação. Eu acredito, sim, que as mulheres elas têm um papel fundamental dentro da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado da nossa interpretação com a intenção do Espírito Santo quando ele inspirou alguém a escrever um texto sagrado, que é o caso do nosso tema aqui, que o apóstolo São Paulo ensinando, né, na primeira epístola a Timóteo. Obviamente que a minha maior preocupação não está apenas no texto, não é isso. A questão é a intenção por detrás de muita liderança em excluir a mulher do contexto, né, do corpo de Cristo. Eu falo até do corpo de Cristo porque muita liderança deixa a mulher numa condição de incapacidade. A mulher não pode porque a mulher não tem a capacidade e alguns até proíbem e não tem nem base bíblica para essa proibição. Eles proíbem porque acham que a mulher não tem que fazer simplesmente e ponto, acabou. Como algumas religiões do Oriente, né? Que simplesmente mulher foi feita só para poder dar o filho, se santificar através de ser mãe, né? Cuidar do lar e pronto, acabou. Na igreja ela tem que ficar em silêncio e pega o texto sagrado sem o contexto e cria aí uma doutrina
que pode aí prejudicar muito a igreja e prejudicar também o próprio desenvolvimento, né, do ministério feminino em si. Bom, então o irmão defende a participação das mulheres. Defendo piamente a participação das mulheres. Inclusive na ordem do culto. Nós vamos tratar sobre isso. Vamos tratar sobre isso. Senão a gente já dá o bolo antes do salgadinho, né? Tem uma ordem, né? Aí vem. Tem uma ordem. Agora. Não é? Agora eu também fiquei preocupado. A armadilha, a arapuca tá armada. Precisa ficar esperto aqui, viu? Você viu? Eu já falou, não quero dar arma pro inimigo. Boa, boa. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar a nossa enquete aí e a oportunidade de você participar, porque, como eu disse anteriormente, esse é um assunto que gera muita polêmica. E as nossas redes sociais, elas fervem quando a gente fala do tema. Eu vou dar até um testemunho pessoal aqui. E eu acho que esse tema é muito caro à igreja hoje. A igreja precisa realmente tratar, falar e abrir. A minha grande preocupação é a valorização demasiada dos aspectos culturais. E vai ser a pergunta que eu vou fazer na sequência, inclusive do pensamento feminista. Uhum. Quanto que, às vezes, as nossas respostas a essa pergunta não estão baseadas nesses argumentos dessa ideologia feminista, tá? Então, eu de fato, fico preocupado exatamente com isso. Mas, bom, meus convidados vão ter a oportunidade de falar. Põe na tela aí a pergunta que a gente colocou para você lá no nosso Instagram. A proibição paulina de mulher ensinar na igreja continua vigente? Vamos às opções. Primeira delas, sim, deve ser observada estritamente. Não, deve ser reinterpretada à luz do contexto cultural, à luz da época, inclusive como algumas orientações do apóstolo Paulo à conduta da igreja que são colocadas exatamente nessa questão cultural. Terceira opção, não tenho certeza, não sei, quero aprender, estou em dúvida. Vamos lá, você tem as 3 opções e na postagem seguinte você pode justificar a sua escolha. Essas justificativas nós vamos tentar separar e colocar aqui também para contribuir na construção do programa. Pastor Galho, eu vou devolver a palavra ao irmão e já vou começar por essa questão que eu levantei aqui, por essa preocupação. Você acredita que essa reinterpretação que a gente colocou na enquete, ela é muito baseada nessa ideologia feminista que toma conta da sociedade de maneira geral e, como a igreja faz parte da sociedade, muitas vezes influencia a nossa leitura bíblica também? Então, vou contar uma fofoca para você. 1848, movimento marxista. 1849, movimento feminista. 1850, você acha que aconteceu o quê? Primeira mulher pastora. Certo? Então, o Espírito Santo, acho que ele esqueceu de iluminar a igreja, né, uma mulher como pastora, e se rendeu a um costume, né, machista. E a igreja errou. Olha só que coisa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Claro, a gente precisa ser equilibrado, né? É o que eu estou dizendo. A mulher, ela tem que ocupar, na vida como igreja, fora da ordem do culto, privilégios importantíssimos. Vou contar uma experiência para você. Tinha um teólogo que tentava evangelizar um ateu, na minha região lá. E argumento dali, apologética daqui, não tenho fé suficiente para ser ateu, como é que surgiu tudo e tal. 2, 3 anos batendo papo com esse rapaz. Esse rapaz, um dia, ouviu a mensagem de uma idosa que mal sabia ler, se converteu a Cristo. Deus usa quem Ele quer, e as irmãs, por favor, não é por... Uma vez uma irmã perguntou assim para mim, então quer dizer que as pessoas que eu batizei, as pessoas que eu evangelizei não valeu nada? Não, valeu muito. É para fazer isso. Não está na Bíblia que tem que ser homem, que tem que batizar alguém. Não é assim, né? É claro que a gente sabe que nos tempos de Paulo havia essa questão do machismo na sociedade, e aí a gente tem que ler as Escrituras e perceber que a Bíblia, na história da fé, ela narra que o povo de Deus sempre esteve à frente. Abraão escuta Sara. Ora, nos povos vizinhos isso era ridículo, né? A mulher não podia acompanhar um rabino, aprender com ele. Jesus, quando ele pregava e ensinava, ele punha mulheres juntos,
para acompanhá-lo. Opa, mas e na ordem de culto? Como é que funciona essa questão? Então, é o que a gente vai abordar. Eu estou esperando agora a arapuca dele abrir, né? Para ver como é que eu vou reagir aqui, né? Mas o que eu falo para as irmãs por favor, né? Estudem a palavra de Deus, porque vocês são usadas poderosamente por Deus. Agora, aspectos culturais a gente vai conversar ainda mais aqui, né? Sim, óbvio que tem que aprofundar, porque o texto é direcionado a uma cultura, isso é claro. Uhum. Qualquer estudioso das Escrituras Sagradas parte desse pressuposto. E a ideia é você entender a aplicação disso naquela cultura para tirar para a gente a verdade espiritual do texto, que o texto tem uma verdade espiritual que é imutável. E é isso que a gente precisa, é o desafio do intérprete. Mas, pastor Paulo, eu quero ouvir as suas contribuições nesse sentido também, desse avanço, desse pensamento feminista. Alguns estudiosos, inclusive, defendem uma ideia de uma teologia feminista, que invade as nossas igrejas e teria como principal bandeira, vamos dizer assim, essa questão da ordenação feminina e da participação feminina nos cultos e tudo mais. Problema disso, influência disso, não tem nada a ver. Queria que o irmão tecesse uns comentários. Zeca, sobre. eu também, semelhante a você, eu tenho muita preocupação nessa teologia feminista. Até porque nós estamos tratando de um assunto que vem muito antes do que tudo isso que está acontecendo culturalmente hoje no Brasil, né? Obviamente que nossas igrejas têm que tomar esse cuidado, que por detrás, né, desse avanço, dessa teologia feminista, se assim nós podemos dizer, tem muitas outras questões por detrás. Inclusive, até, eu acredito, uma grande armadilha do inimigo. Muito semelhante, nós vamos falar isso mais para frente, muito semelhante ao que aconteceu no Éden. Então, tem um porquê por detrás de tudo isso. Então, as mulheres que são, como o pastor Fernando acabou de citar, as mulheres são usadas por Deus. As mulheres têm a condição de ter ali o discernimento espiritual e observar quando, de fato, é o próprio Espírito Santo conduzindo elas ou não a algum tipo de trabalho. Isso aí precisa ser muito bem claro, precisa estar bem definido. Mas o que a gente precisa colocar uma metodologia naquilo que nós vamos abordar, porque, obviamente, que nós vamos abordar a questão, a mulher pode, não pode ser pastora, mas o importante é aquilo que o texto está dizendo. A mulher, né, aprenda em silêncio, em sujeição. Nós precisamos tomar muito cuidado da gente não extrapolar aquilo que o texto está dizendo e levar para um outro lado, porque a gente tem uma série de pessoas nos assistindo nesse momento. Então, a questão não permite, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, que é o que nós precisamos se ater, que é justamente o texto. Aqui, Paulo está proibindo duas coisas, são uma coisa só, que a mulher ensine e não use de autoridade, ou não ensine a fim de que ela possui autoridade sobre o homem. É um ponto importante a estar se colocando. Porque eu acredito que lá no fundo, a proibição feminina dentro do ministério, ela tem que partir daqui. Porque hoje existem muitas mulheres que possuem autoridade sobre o homem. Eu vejo que aqui está a proibição paulina, onde tem o pastor, onde tem ali o líder, né, masculino. A mulher não pode nem ensinar a fim de que esse ensino demonstre que ela tem autoridade sobre esse homem. Mas não que a mulher na igreja não tem nenhum papel, que ela não pode fazer nada. Tanto que nós vamos ver lá em Tito a mulher tendo um papel de ensino. Nós vamos tratar sobre isso. Então, o que a gente não pode parar e aqui discutir é aquilo, a mulher pode ou não pode ser pastora. A questão é, ela pode ensinar? Esse ensino vai ter autoridade sobre o homem? Será que não é o homem que é a ordem do culto, como o pastor bem colocou aqui? Será que não é o homem que tem a responsabilidade, ou somente o homem, a mulher não pode fazer isso? E o caso das irmãs missionárias? Porque nós aceitamos as irmãs missionárias, mas não aceitamos as mulheres pastoras. Só que boa parte das igrejas que negam, né, a ordenação pastoral de uma mulher tem a ordenação de missionária. E você vai observar no cotidiano do culto, da ordem do culto, essas irmãs missionárias estão realizando um trabalho muito semelhante ao homem, nas mesmas igrejas que proíbem a ordenação pastoral feminina. É só você observar a conduta da missionária, o que ela faz dentro da igreja. Tanto que tem os cultos das mulheres, né? No culto das mulheres, as mulheres pregam, as mulheres profetizam e as mulheres ensinam. E muitos cultos das mulheres, quem estão sentados lá?
os homens também. Então, os homens não poderiam nem participar de um culto desse, já que Paulo proibiu as mulheres ensinar. Ou melhor dizendo, as mulheres nem poderiam ter esse tipo de culto. Essa questão da nomenclatura de culto, acho que dá um outro debate. Assim, eu Sim, não vou nem sim. falar, mas eu acho que o pastor Gary, por exemplo, vai defender que culto é culto. Então, mas um culto de culto mulher... da mulher? Eu posso falar agora? Então, não é culto. Não, porque veja bem, né? É Não, assim. eu acho que é culto. O problema é dividir. Culto é culto. De criança, de mulher, de homem é culto. O Espírito Santo de Deus, então, não poderia trabalhar num culto desse, dito um culto feminino. Bom, fala, Gary, eu não sei o que estou debatendo. Vai, fala você. Deixa eu quero entrar me meter também. Deixa eu fazer ele abrir essa arapuca dele aí, Fala, vai. porque eu estou curioso ainda, porque ainda, né? Quando o apóstolo Paulo fala aqui, então, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, a mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão, não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade. Aqui tem um nem, né, que faz toda a diferença, né? Nem exerça toda a autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Bom, a gente precisa comparar esse texto com outro texto para entendermos do que Paulo está falando aqui. Porque se ensinar aqui é silêncio absoluto, né? Que nem aquele antigo quadro do Chico Anísio lá, calada, né? Não, não é isso, né? Senão é exagero. Exato. Tá? Não é isso que... Então a gente precisa comparar com outro texto, que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, essas modernidades aqui. Eu esqueci minha Bíblia, viu? Venho para o debate e esqueço a Bíblia. Vê se pode, né? Não, pro debate pode esquecer. Dura é o cara que esquece para ir para a igreja. Mas 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, onde Paulo está abordando como podemos ter um culto com ordem e decência, né? 1 Coríntios 14, 40, sobre a questão de falar em línguas, quando falar, profetizar. Aí ele vai dizer, no versículo 34, falando do culto cristão, ele vai dizer o seguinte: as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido. Ora, Paulo, então, nessa proibição, inspirada por Deus, e eu não acredito que o Espírito Santo se coadunou a qualquer, né, absurdo de machismo, não é essa a questão, mas a questão é que, se juntarmos os dois textos, vamos ver que a questão é que o marido, Adão foi feito primeiro, a mulher depois. É uma questão da subordinação, né? da submissão da mulher que está em questão aqui. Submissão é a palavra melhor, né? Da submissão. O homem foi criado primeiro. Então, na ordem do culto, a mulher não pode ensinar. Então, quando eu vejo uma irmã pregando, como pastora, né, trazendo a palavra, na minha opinião, eu não desrespeito a irmã, não, né, claro, mas eu acho que estamos fugindo das Escrituras. E o motivo disso é uma influência externa, né? É uma acomodação à situação atual, onde a mulher precisa ser respeitada em outras áreas, e eu sou a favor disso, mas, né, eu acho que estamos fugindo um pouco. Então, ordem do culto, não, mas a escola bíblica dominical não faz parte do culto cristão, tá? É um arranjo à parte. Então, tudo bem, ela pode ser professora, ela pode ensinar filhos, mas a pregação... Então, culto de mulheres, quem tem que dirigir é o homem, não está na Bíblia culto de mulher, né? Se tem culto e é um arranjo da igreja, ele tem que ser presidido por homem, para as mulheres, entendeu? Então, pronto, acho que está resolvida a parada, né? O pastor Gally resolveu a parada, pastor Paulo, e aí? Podemos acabar o debate. Podemos? Não acabou, não. Não acredito. Estou falando Então, resolveu a parada para nós vemos a questão cultural, como já foi dito desde o princípio, né? Quantas denominações nesse momento estão terrivelmente desesperadas com essa questão. Um culto de mulheres vai ser dirigido pelo homem, né? O tema, geralmente, de um culto de mulher é um tema mais particular para o sexo feminino. Então, assim, o homem dirigir este culto, ele vai ter que trazer alguns assuntos que eu acho que até ele mesmo ficará encabulado. A questão maior que eu vejo o pastor Fernando defender é a questão da mulher pregar com o título de pastora. Então, se não tiver o título de pastora, ok,
Não, acho que não, né, pastor? Não, né, Galo? Pode... Eu vou chamar a irmã fulana de tal para pregar hoje. Já é um problema. Não é nem o título. Porque como ele citou o título deve ter problema também. Isso. Como ele citou o a problema é questão, dobrado. como ele citou a questão do título, e eu tenho um pouco de dificuldade também desse entendimento de que uma EBD, né, não é um culto. Porque está tendo um ensinamento da palavra. Eu acredito que todo ambiente onde a palavra está sendo exposta, para mim, virou culto. A palavra de Deus fala: onde houver 2 ou 3 unidos no meu nome, ali eu se faço presente. Onde Deus está, para mim, é culto. Né? Para mim, é culto. Então, esse EBD que esta mulher teria condição de ensino, então seria um EBD também só infantil e para outras mulheres. Mas não é ensino da mesma forma. Não é dar à mulher uma autoridade, não é dar à mulher voz, né, dentro do ministério, porque muito do que ela vai ensinar na IBD vai ser praticado no dia a dia daquelas pessoas que estão aprendendo com ela. E muitos desses jovens que vai estar aprendendo com ela depois, outro culto, né, que é nomenclatura, não é bíblico, mas é o culto dos jovens. Eu aprendi na IBD com a irmã fulana. Não vai interferir também dentro do processo eclesiástico nesse sentido? Então você vê, pastor Fernando, que a questão cultural, que nem para nós aqui no Brasil, que é difundido, né, diversas culturas no mesma nação, fica muito complicado essa questão. Até por questão de incapacidade, eu posso dizer assim, de alguns homens que presidem ministério, cujo é perceptível que a sua mulher tem maior desenvoltura, né, e maior conhecimento do que o próprio marido. E aí também a gente tem que tratar da questão, que eu defendo até isso, que nem todo chamado tem que ser já executado sem antes uma prévia preparação. Porque hoje no Brasil também é assim. Hoje você recebeu uma profecia que você tem um chamado pastoral. Amanhã você está lá alugando um espacinho, colocando as cadeiras, agora você é pastor-presidente. Só que você não se preparou, você só foi chamado. E o tempo de preparação? E às vezes a tua esposa, né, tem mais desenvoltura. Não vou nem falar das questões espirituais aqui nesse momento, mas às vezes a esposa está visivelmente se destacando mais que o homem. Como que faz? Quem errou aí nesse caso? Vamos lá. Porque quem vai responder aqui é o pastor. Então vamos lá. Vamos lá. Por que é cultural? Quem disse que é cultural? O texto de 1 Timóteo 2 não fala que é porque é cultural. O texto está dizendo, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Aí você pergunta para o texto, por que, Paulo? Por que, apóstolo Paulo, o senhor disse isso? O versículo 13 diz, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Isso é cultural? Eu sei que algumas irmãs vão dizer assim, que são pastoras, mas lá em 1 Coríntios 11, fala do véu, e lá diz que a mulher que usa o véu é porque o homem foi criado primeiro. Então, e agora você usa véu na sua igreja? Então, seu argumento está desfeito. Não. O problema é que usar véu é um método do princípio. Entendeu? Os métodos podem variar. O homem chega para o vizinho e fala assim, eu amo a minha esposa e eu provo isso, que eu mando flores para ela todo dia. Mas eu também amo, o outro diz. Mas você manda flor? Não, então você não ama. Não, isso aí está errado. Por quê? Porque mandar flor é um método do princípio. Então, aqui, usar véu é um método do princípio. Agora, então isso pode variar, mas o princípio continua, a submissão. Agora, aqui o texto, a mulher não ensinar, esse é o princípio. Ou seja, quem ensina, esse é o princípio. Tá? Então, aqui não está falando de cultural, porque não tem método aqui. E pelo contrário, ainda diz, porque Adão foi criado primeiro. Então, se ele foi criado primeiro e Eva depois, essa é a razão de haver essa lei. Entendeu? Então, não tem nada de cultural nessa questão. É isso que eu penso. Né? Agora, o senhor disse uma coisa também, um culto eu sei, a vida cristã é um culto a Deus, mas quando a gente estuda a história do desenvolvimento da liturgia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o que era culto? Né? No Novo Testamento, principalmente na história da igreja. Louvor, oração, palavra, ceia. A gente faz ceia todo domingo, porque é um culto completo. Né? Então... Discutível também, né? Não estou dizendo que é obrigado, não. Sim, eu estou dizendo que tem um ponto de debate. É que a gente entende, né? Mas é bíblico, né?
E os primeiros Então, não precisa nem pais... ser obrigado, né? Exato. Eles faziam. Eles faziam. Permitiam, Todo fazia, domingo, todo culto fazia todo ceia. domingo, século II, temos documentos que provam Da isso. ceia. Por quê? Correto. Porque a ceia era que diferenciava, inclusive, um ajuntamento onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome de Jesus, de um culto mesmo. Era a ceia que fazia a diferença. Então, eu penso assim, o irmão falou, por exemplo, um culto para mulheres, né? O homem ficaria constrangido. Não fico não, pastor. Eu falo até sobre menstruação, se for preciso falar. Por quê? Porque a gente, como quem ensina a palavra de Deus, não tem que se envergonhar de falar. Mas temos que ser treinados, claro, para saber falar com tato. Então, eu falaria sobre qualquer assunto, sem problema nenhum, como eu já falei, e as irmãs gostaram. Né? Pronto. Nós estamos tratando até de uma exceção, na verdade, né? Então, nessa questão, mas será que todos os homens estão preparados para tal? Porque toda essa questão do avanço da mulher dentro do ministério também não é pela falta de capacidade ou até mesmo de desleixo do homem, porque assim, a questão cultural. Nós vemos que o contexto bíblico, principalmente na época de Jesus, era comum as mulheres, naquela época, né, principalmente no contexto pagão, fazer orações em público. Né? Nós temos aí, que nem um exemplo da Diana, deusa dos Efésios, nós vemos a participação da própria Jezabel, nós vemos mulheres sacerdotisas naquela época. Então, Jesus ele vem no contraponto dessa situação que era comum na época. Então, tem uma questão cultural, sim. Tem uma questão cultural. Quando Paulo fala a igreja de Corinto, também tem uma questão cultural, porque ali muitas mulheres que tinham ali até como profissão, né, a prostituição, eram prostitutas que acabavam se convertendo, elas vinham com uma ideologia para dentro da igreja que Paulo queria barrar toda essa situação, né, que é tomar esse devido cuidado. Então tem realmente uma questão cultural. Então você vê que Paulo não trata sobre esse mesmo assunto em outras cartas dele. Então tem uma questão central. Não estou dizendo que isso é normativo ou não para o dia de hoje, mas é de que maneira que a mulher pode se pôr. A mulher não pode falar. O pastor já deixou bem claro que não é isso. Não é a mulher poder falar, mas ordem do culto. O senhor crê que uma ordem do culto também tem que haver profecias? No culto pode haver uma profecia? Pode. Então a mulher ela pode participar da ordenação do culto. Porque nós vemos na Bíblia muitas mulheres profetizas. Então, num dado momento do culto, pelo querer do Espírito Santo de Deus, ele pode levantar uma mulher ali no espírito de profecia para trazer algo para a igreja. E a profecia, eu não estou nem colocando na conotação se ela tem o mesmo peso no Novo Testamento do que é o Antigo, do que é hoje. Nós estamos falando da questão da ordem do culto. Então, se uma mulher levantar no culto, né, para ser usada em profecia, o pastor lá do altar, o homem tem que silenciar ela. E corre o risco de silenciar o próprio Espírito Santo. Como que faz isso? Mas, meu irmão, deixa eu, com todo respeito, lhe falar uma coisa. Se a Bíblia diz que Deus dá dons aos homens, e ali a palavra homem é genérico, é humanidade. Exatamente. Tá? Então, para dons, há essa concessão. Pode ser tanto para homem como para mulher. E os dons não utilizados, né, o instrumento para ser utilizado no serviço do culto? Então, mas se há essa exceção, né, essa licença canônica, como diriam os católicos, né, para a mulher... A Bíblia, né? Nem católico, a Bíblia. Não, eu sei. Estou só brincando aqui. Mas eu estou dizendo o seguinte, se há essa exceção, que dons podem ser exercidos por homem e mulher, acabou. É a mesma coisa. Deus abriu possibilidade para a mulher, no antigo Israel, ser juíza. Tem um caso lá, a Débora. Né? Então, pronto. Acabou. Deus quis assim, mas isso temos que interpretar de acordo com o devido contexto bíblico. Tem o aspecto cultural, mas nas nações pagãs tem, mas isso que influi o apóstolo Paulo dizer isso, ou é uma outra coisa bíblica? Porque Paulo não está falando assim, eu não permito que a mulher ensine na igreja por causa de influências externas para dentro da igreja. Ele não falou isso. Para vocês hoje. Ele não disse isso. Ele usou o caso da analogia do pecado original. A analogia do pecado original,
com a questão da submissão à mulher, porque Adão foi criado primeiro. Então é bíblica a questão, não é cultural. Sim. Embora exista a questão cultural, mas ela não influencia. Talvez, no aspecto que o irmão defenda, a questão cultural seja uma influência de hoje as mulheres terem mais abertura, o que o texto parece indicar que naquela época a mulher, inclusive, não deveria falar e ficar em silêncio por uma questão de conhecimento também. Elas não tinham acesso ao conhecimento que hoje elas têm. Não é isso? Exato. Porque ficar em silêncio é uma coisa, agora ensinar com autoridade é outra. É isso que Paulo está proibindo. O ensino com autoridade, cuja essa mulher E uma vai mulher exercer pastora autoridade não sobre o ensina. homem, né? Ensinar, inclusive, ter autoridade sobre o homem. Mas e uma mulher que é sobre isso. pastora e tem um marido que não é pastor, ela vai ensinar com o quê? Com a autoridade do marido? Então, mas aí por que uma mulher é pastora e o seu marido não é? Aí tem uma série de questões que a gente Se ela for precisaria de solteira. um mês aqui para poder tratar nesse debate, porque eu já não vejo com bons olhos isso. Eu não vejo com bons olhos. Como que a mulher é pastora e, de repente, seu marido é só um crente, eu falo crente comum, no caso, aquele que senta no banco Sim, um e membro assiste da o igreja. culto? Aí não pode? É discutível. Ué, mas e se um pastor é pastor É e a mulher discutível. não é? Porque Não pode acontecer? quem que ordenou esta mulher? Seria o ministério, né? A igreja. Mas irmão, o não há ministério, a casos. igreja, então toda essa igreja estaria como? O Espírito Santo de Deus não está nessa igreja? Não estamos... O que eu estou tentando pescar aí, Zeca, eu tô se entendendo. houve um caso desse, houve uma ordenação. Então, o corpo de Cristo se uniu para ordenar, certo? Isso. Então, todo um corpo de Cristo estaria errado, sem o Espírito Santo, porque se ordenou uma mulher, a pastora, e o marido dela está sentado no banco, ele não tem nenhum cargo, nenhuma ordenação, quer dizer, o Espírito Santo de Deus errou aí? O que aconteceu? Uma igreja inteirinha cujo o Espírito Santo de Deus não habite. É isso que nós estamos falando. Dentro desse contexto, seria isso. É porque tem muita igreja, muita denominação que ordena a mulher, independente da ocupação do marido. Não, como ao contrário também. Como ao contrário também, ordena o homem independente da ocupação do marido. Eu estou entendendo a sua linha, Então, você está entendendo. que é uma posição do irmão, né, de defender que a mulher só pode ser pastora se o marido for. Mas, pelo menos até do meu conhecimento, assim, não é uma prática tão incomum que ordene a mulher. Não é incomum. O que eu estou colocando nesse contexto que o pastor está defendendo, então nós, obviamente, vemos toda uma igreja que está fora dos preceitos bíblicos. Eu acho que na visão do Galli, se ordenar está fora, né? Não pode ser casada ou não casada, mulher de pastor ou não de pastor. Aí a questão o caso cultural, dele é mais abrangente, isso, né? A questão cultural. Será que hoje também... pela situação que a mulher tem mais informação, mais condição de estudo. Hoje, sim. a mulher ela tem, muito mais dirige acesso. Empresas. Hoje, mulher, dentro da sociedade, ela tem um papel muito igualitário, né? Esquece a questão de feminismo, mas antes disso já havia mulher dirigindo grandes corporações. Uma mulher dessa feita, ela é uma líder onde ela está. E ela vai utilizar a mesma expertise dela dentro do ministério, vai oferecer aqueles mesmos préstimos dentro do ministério. Eu até imagino que o irmão vai falar, mas responde, vai. Não, mas então eu vou... exatamente. É transmimento de pensação. Vai. É transmimento de pensação. Mas será que eu devo usar o avanço da sociedade, né, como escusa, como desculpa para eu... ordenar a mulher. Na liturgia, na igreja, eu acho esquisita essa posição. Assim, longe de desrespeitar a sua opinião, né? A gente está aqui para aprender um com o outro, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então, Galli. Por favor. Aqui fala que a mulher deve aprender com toda a sujeição. Agora. Com toda a sujeição. O texto aqui... Bom, a Bíblia fala da submissão da mulher ao marido. Certo. Quando ele coloca aqui sujeição, sem autoridade, em silêncio e tudo mais, você não indica que o texto está falando sobre o marido também, e não sobre homem qualquer? Que a mulher não deve... A orientação bíblica não é para a mulher ser submissa a todo homem, mas ao só marido. ao marido? Ou não? Algumas irmãs pastoras já me abordaram dizendo, mais ou menos assim, dizendo que o homem, na verdade, ele não governa a igreja. Quem governa a igreja é Cristo. Né? Também. Só que tem um problema com essa interpretação. 1 Timóteo 5, deixa eu ver, 17.
os presbíteros macho, né? que governam bem devem ser dignos de honra em dobro. Então, o homem governa a igreja. Ele tá, governar onde aqui? Se ele é presbítero. Não está falando de governar o time do Corinthians aqui. Está falando da igreja. Né? Então, o homem governa. Então, o homem, eu tenho, a Bíblia fala para eu, de fato, obedecer às autoridades eclesiásticas. Eu também tenho que fazer isso. Perfeito. Certo? Mas aí é uma questão de posição Isso. De cargo na igreja. Mas não é submissão. Submissão é com o marido. Bom, aí eu... De respeito à autoridade, Sim. concordo plenamente. Tá. É igual a autoridade constituída de governo. Nós devemos obedecer às autoridades constituídas. Sim. Mas nós não somos submissos às autoridades. Você fala a diferença de submissão e sujeição, seria? Sim. Não precisa discutir isso aí. De uma aplicação direta, assim, que no caso aqui do apóstolo Paulo, ele está indicando que a mulher deve ser, mas ao marido, e não submissa a todo homem. Então, perguntar ao marido em casa, né? Uhum. Aprender alguma questão dela, ela tem que fazer em casa com o marido. O texto aqui fala com o marido, direto com o marido. Entendi. E aí, qual que era a aplicação, e onde eu quero chegar com isso? O fato dele apontar para o marido, e aí sim você coloca um aspecto cultural, que naquela época era assim, hoje transformou. E por isso que essa aplicação era mais cultural da época do que de hoje. Eu não vejo muita diferença nisso, não, porque no final das contas, ela não sendo submissa ou não sendo sujeita, né? Sim, o vai irmão dar quase mesmo, como sinônimo com né? os termos. Entendi. Como a gente diz lá na minha cidade, a ordem das desgraças não altera o defunto, sabe? Então... Vai morrer do mesmo jeito. Né? Então, sabe, eu acho que eu precisaria aí fazer uma análise do vocábulo grego nos diferentes usos, né? Porque eu acho que sujeição e submissão, não sei até que ponto isso realmente é diferente, tá? O que eu acho é que a questão que eu vou perguntar, eu posso fazer uma pergunta para ele? Por favor, fica à vontade. O irmão está insistindo que é cultural por fazer uma análise social e jogar essa análise social para dentro da Bíblia. Eu quero saber onde é que a Bíblia ensina que é cultural. Porque eu não posso... 1 Coríntios 4, 6 diz para eu não ir além das Escrituras. Então, a razão das atitudes que eu tomo na igreja, elas devem se basear na Bíblia, não na observação ao redor da igreja. É Sim. Isso que eu quero perguntar para o irmão. E sem outra orientação, né? Que eu acho que é aquilo que o irmão tem defendido, de que no caso desse texto aqui, a associação que Paulo faz não é com a cultura, mas com o pecado. A minha preocupação é estabelecer precedentes. Sim, para que tudo vire cultura. Isso aqui é cultural também. Entendi, ser marido de uma só mulher é cultural. Agora mudou. As coisas estão mudadas. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo coisa muito mais séria que está acontecendo em algumas igrejas aí, né? Sim. Eu acredito que tudo começa pela questão do próprio discernimento do Espírito Santo, né? Não estamos dizendo que a questão cultural é a primícia de todo o debate, de toda a discussão bíblica. Vamos ver a cultura daquela nação para saber se pode ou não pode. Obviamente não é isso. Se for desta feita aí, o evangelho, existe um evangelho, então, para cada nação, para cada país. Mas então mostra na Bíblia. Você entendeu? Tanto é que tem nação que, como a Escócia, que o homem utiliza a saia. Então, se for pegar a questão cultural, né, fica complicado. Nós estamos falando desse texto aqui. Obviamente que o princípio de tudo que Paulo está falando que está no Éden. Justamente porque Eva recebeu um ensinamento de Satanás, pegou aquele ensinamento e levou para o teu marido, ou seja, aprendeu aquilo de Satanás e induziu o seu marido ao mesmo erro. Paulo está dizendo sobre isso, da questão da mulher ter o ensino de autoridade sobre o marido. Só que existe uma cultura nas nações onde nós vemos os textos bíblicos, existe sim, entendeu? Mas eu acho que, de repente, o que não ficou bem claro, parece que assim, a mulher ela pode não ensinar por causa da cultura. Não, não é isso. Mas que a igreja de Coríntio tinha um contexto cultural muito forte ali que Paulo está tratando também, sim. Mas o que Paulo está tratando é aquilo que eu posso até chamar da teologia da queda. Ele está falando que aconteceu lá atrás. Ele aconteceu lá atrás. Eva recebeu um ensinamento, tomou aquele ensinamento para si, levou para o teu marido, né, na utilização de uma autoridade, e olha o que deu. E o marido teve a responsabilidade de trazer aí o pecado ao mundo. Paulo está tratando sobre isso.
preocupação de Paulo é a mulher ter essa autoridade de ensino sobre o marido, sobre, né, aí a discussão marido ou homem em si, e voltar a acontecer esse tipo de coisas. Então, o marido tem que dar o suporte para a mulher, ensinar ela dentro da palavra de Deus, porque o próprio Paulo fala, se a mulher tem alguma dúvida, indaga o teu marido em casa. Por que eu estou falando da questão cultural? Pega hoje no Brasil, o senhor está lá ministrando uma palavra, uma mulher está com uma dúvida, certo? Ela vai indagar o marido e o marido não consegue tirar aquela dúvida dela, o certo? Ela é no pastor, então, e conversar. Mas o texto está dizendo que ela tem que indagar o marido em casa. E às vezes o marido não quer, não sabe, e também não quer buscar esse conhecimento. Há alguma proibição desta mulher buscar esse conhecimento e saber e ensinar isso para o marido? E outra, qual é o líder espiritual? Eu posso tratar em muitas épocas que dentro da sua própria casa, no seu convívio, no seu cotidiano, tem alguma situação para resolver, nunca sentou com a tua esposa e pediu a ela uma opinião. Eu preciso responder isso aí. Então, veja bem. Não, só para me complementar. Desculpa, pediu à esposa uma opinião e muitos até tomou uma decisão de ordem eclesiástica até com base no que a esposa ajudou a esclarecer para ele. E ele foi, então, tomou uma decisão. Isso, de alguma forma, a mulher não está auxiliando ele no pastorado? Uhum. Agora, o homem que diz que nunca teve essa conversa com a esposa dentro de casa... Tá. Então, nesse texto, não vamos negar que há aspectos culturais e aspectos bem bíblicos mesmo, né? Então, a mulher não poder exercer autoridade... O bíblico está acima de tudo. Sim, claro, né? Então, por exemplo, a mulher não pode fazer pergunta para o pastor, ela perguntaria para o homem. Isso aí é método do não ensinar. Isso é cultural, isso mudou com o tempo, entendeu? Agora, o ensinar ou não ensinar é que é o princípio, e isso é imutável, porque ele é baseado num fato que também é imutável, que o homem veio primeiro. Agora, na época, não se podia, a mulher não podia perguntar na ordem do culto, por exemplo, eu não entendi isso, me explica, né? Então, isso aí é um método do princípio. Isso pode ser alterado, claro. Eu estou pregando uma irmã, não entendi, o senhor pode me explicar? Quer dizer, isso é um método que foi mudado, como o véu, certo? O outro questionamento que eu me perdi antes disso... Bom... ficou mais marcada a questão da opinião aqui no final, né? Sim, tá. A questão da família. Eu acho que Paulo aqui não está falando só da família, porque o texto de 1 Coríntios 14, 34 fala, não permite que a mulher fale na igreja. A questão aqui é a igreja, não é ambiente familiar, né? Senão, me custa acreditar que o apóstolo Paulo estava dizendo assim, irmã, quando você for com o marido no culto, respeita ele lá, tá? É como se o apóstolo Paulo estivesse dando uma ordem falando só para a mulher se comportar bem em relação ao marido. Não faça o marido passar vergonha. Para não fazer o marido passar vergonha, né? Mas não tinha um aspecto disso no véu, por exemplo? Não, mas aí por quê? Porque aí é uma questão... questão... um princípio. Sim, porque não é princípio, é método. Tá bom. Tá? Você não esperava isso, né? Não. Porque o método varia. A questão é o princípio, você entendeu? Eu entendi. Então, entendi. Isso aí. Ainda que alguns hoje ainda não tenham essa, né? E sejam mais extremos. O uso do véu, do silêncio da mulher, por exemplo, tem uns... Mas se for cultura, tudo bem. Não, mas daí não é cultura. Aqui no Brasil... Não, aqui no Brasil tudo bem. Uma linha neopuritana, por exemplo, a mulher não ora na igreja. No culto. Não ora no culto. Mas você vê, orar... O texto fala, né? A mulher que ora e profetiza, né? Ela teria que usar o véu, porque era exatamente essa era a preocupação, né, que se tinha de ela orando e profetizando, ela não desrespeitasse. Então, o véu era uma forma de você indicar que ela não estaria fazendo esse desrespeito, né? Agora, bom, vamos lá. São alguns aspectos aqui que vão aparecendo que às vezes a gente fica... E a questão do trabalho missionário, da mulher missionária. Essa mulher missionária, ela ficaria... O marido morre, por exemplo, e ela é casada, ela está na liderança da obra, o marido, aí eles abriram igrejas, aí o marido tem um piripaque e morre, aí a mulher fica calada, e agora? Eu acredito que uma reordenação masculina aí resolveria a questão. Mas eu digo porque tem muitas missionárias agora no campo missionário
que tem batizado, tem exercido a autoridade, tem ensinado a palavra de Deus, dependendo da comunidade, em qual localização geográfica que ela está no mundo, ela precisa ensinar. Porque não tem um homem ali naquele momento para exercer. Então, ela deixa de cumprir, né, essa ordem, porque quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele disse a quem? Só o homem? Tá. Né? A mulher, porque o texto teria que ser assim, ide pregar o evangelho, você homem, a toda criatura. É que aí você está dando arma pro Galho, porque ele vai retomar e falar, não, é no culto. E o evangelizar não precisa ser no culto. Mas o pregar o evangelho não é no culto. Não, né? mas A igreja sem parede. Não, mas eu tô dizendo a que ele igreja sem defende é que a parede. mulher não pode falar no culto. Fora dele, pode. Mas evangelizar... o culto é só entre quatro paredes, mas e se a gente for aqui na praça aqui e se reunir, não é culto? Tô falando... Mas aí... Não, estou entendendo o que ele está aprendendo é mais na questão litúrgica, da não é isso? liturgia. Exato, mas veja bem... Mas eu estou dizendo assim, a questão litúrgica, ela só existe entre quatro paredes ou ela também tem que existir fora? Mas não estamos falando de lugar. Então, se não está falando de lugar, a mulher também não pode estar fora com essa mesma autoridade. E aí eu que trago, então, a mulher missionária, ela não pode exercer autoridade fora, ela não pode batizar, ela não pode pregar, ela não pode fazer nada disso. O culto não é o lugar, é a liturgia. É a liturgia. Então, ele vai sair desse lado. Mas não é essa questão só. Eu me imagino o caso que eu coloquei aqui. O marido e a irmã estão na liderança da obra, o marido é pastor e ela o acompanha, né, como uma boa missionária. O marido morre, o que ela vai fazer? Ela vai entregar a igreja para outro pastor porque ela não pode falar? Nesses casos, não. Porque se a gente pensar em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre a mulher usar o véu, fica claro ali que é quando ela está diante do homem. Se não existe um varão com ela para tomar conta da igreja, então há subentendida que pode haver essa exceção, mas com a autorização da igreja. Que, se ela é missionária, alguém a enviou. Então a igreja pode dizer o seguinte, não, se a irmã está com autorização, né, porque não existe ninguém à altura para presidir o culto, então isso é uma exceção. Agora, assim que tiver uma pessoa que é capaz de pregar aí ela deixaria, né, para essa pessoa. Mas isso também não está no texto bíblico. Você entende porque que eu falo a questão eu acho que está subentendido, cultural? Irmão. Porque no texto não está escrito isso. Isso aí nós estamos fazendo uma aplicação de um fato que acontece, que é comum. Mas a gente não entende isso dentro da palavra de Deus. Então, o certo seria o quê? O marido morreu, tem que ordenar uma outra pessoa para estar no lugar. Agora, se a igreja autoriza ela a dar continuidade ao trabalho, está dando o que é ela? A autoridade. Então, mas, por exemplo, as igrejas que são mais rígidas nessa questão de ordenação, elas até ordenam missionárias, mas a missionária não pode fazer nenhuma ordenança, por exemplo. Não pode batizar, não pode ministrar ceia. Então, tudo isso vai acontecer só quando um pastor for até lá. E muitas ordenam missionárias sem ser casada, ou o marido é só o apoio no ministério. Não necessariamente tem essa necessidade da missionária ser esposa do pastor, ou não, ela é só missionária mesmo. Mas ordenam, né? Mas ela não pode fazer nada, tem que esperar o homem para fazer também. Mas hoje no Brasil existe muito isso. O marido é pastor, então a esposa automaticamente é pastora. Mas aí... Eu não sei, eu não tenho muita base bíblica para isso. Não, aí tem zero base bíblica. Zero. Aí é zero. Mas e o que é isso aí? É questão bíblica ou cultural? Não, isso daí é total cultural. Total cultural. Porque assim, o chamado é para um. Não tem chamado por osmose. Meu pai é pastor. Eu não sou pastor. Não é um bem de família que vai passando de um para outro, para outro. E para a esposa a mesma coisa. Só que existe hoje muitas igrejas que é dessa forma, né? Aí de verdade eu não consigo entender. Eu acho que aí é coisa denominacional, é da igreja. Eu acho isso estranho. Mas aí eu também acho que não a minha esposa, por exemplo, né, eu não a vejo como uma pastora, né? É uma excelente esposa, foi um presente de Deus, dia 1º de maio, 20 anos de casado. Glória. Né? Então, é bênção, né? Mas eu não a vejo como uma pastora, né? Vejo ela como uma apoiadora maravilhosa,
Mas ela não teve esse chamado de pastorear, Sim. né? Mas sem ser pastor, ela não poderia ensinar na igreja? Ela não poderia fazer nenhum trabalho dentro da igreja? Porque a Pregação, nossa não. questão maior é assim, pastora ou não pastora? Pregação no culto não pode. Ela mesma é ciente disso. Ela fala, eu não vou pregar a palavra jamais. Pastor, então assim, só uma pergunta. Então todas as mulheres que sentem, né, o chamado, elas dizem, sente o chamado. Tem alguém nos assistindo agora dizendo, eu senti o chamado, o Espírito Santo de Deus fala comigo, né, para mim trazer uma mensagem à igreja. Então, na verdade, quem está falando com ela não é o Espírito Santo, com esta mulher. Esquece o título, a ordenação. Vamos falar de diaconisa, então? Vamos falar de missionária. Vamos falar de missionária, que é um termo mais aceito no Brasil. Então, essa missionária que sente que o Espírito Santo de Deus está falando com ela, para ela trazer uma palavra, o próprio pastor da igreja dá a ela a palavra para ministrar. Então, é certo dizer que não foi o Espírito Santo, ela está enganada. Eu acredito que sim. Eu acho que... Ou então é uma vontade muito grande de falar em público, né? Que é louvável, né? Mas ela pode reunir irmãs na casa dela, vamos fazer um bolo, né? E aí ela leva a palavra lá, mas não é culto E não vai oficial da poder igreja. chamar os homens na hora do bolo. E não vai poder Não, chamar ela o pode pai. chamar. Por que ela não pode chamar o Pode? homem? Ah, então tá Ué, claro bom. que ela Não, pode então tá chamar bom, o então homem. tá bom. Claro que ela pode. Aquilo ali não é um culto. Então tá bom. É isso que eu falo. Da questão porque muitas mulheres estão nos assistindo neste momento Machista. e estão com um grande ponto já. de interrogação agora na mente, porque assim, muitas vão ter que chegar no pastor e falar assim, eu não fui chamada por Deus. O que eu senti não era de Deus, então. Então, já não sei quem sou, né? Irmão, quem tem sou, gente que é onde pastor estou. e nunca foi chamado por Deus. Isso Sabe, não é isso? eu acredito que eles são os maiores culpados por muitas coisas que nós estamos discutindo hoje. Seria justamente isso, porque se ele é pastor e não foi chamado, né, de repente ele vai ser transposto pela condição de muitas mulheres. Mas essa questão que eu me preocupo. Muitas mulheres, então, hoje vão ficar confusas porque elas não vão entender que elas não sabem ouvir a voz do Espírito Santo. Não somente elas, mas líderes que elas também confiavam, que ordenaram ela essa condição. Então você vê que isso é botar fogo, né? Não que o pastor está botando fogo, mas é um tema que coloca fogo. Né? É quase uma nova reforma vai precisar ser feita. Uma questão interpretativa que cada lado vai defender a sua. A nova reforma foi feita em 1850, quando depois do movimento marxista e o movimento feminista, no ano seguinte as irmãs começaram a ser pastoras. Aí que começaram a fazer a reforma, né? E aí a gente tem que falar, eu falo para as irmãs, eu estou sendo bíblico ou não estou sendo bíblico, né? Então eu vejo que toda argumentação em prol do pastorado feminino... E uma coisa interessante, né? A gente não tem que confundir pastorado também com pastoreio. Eu acredito que Deus dá o dom de pastorear para mulheres, quando elas vão fazer visitas de pastoreio. Agora, o pastorado tem dificuldade de ordenar uma irmã por imposição de mãos. Eu fui pastor de uma Assembleia de Deus auxiliar, né? E eu falei para o pastor, olha, eles ordenam, nesse ministério da Assembleia de Deus, eles ordenam irmãs. Veja, eu fui lá e falei, olha, se um dia acontecer de vocês ordenarem uma irmã, não me chame, tá? Porque eu não vou participar. Eu falei, não, fica tranquilo, tá? Eles estavam precisando de mim e eu deles, então concordamos. Pronto, nunca brigamos por causa disso. Sim, né? Inclusive, uma grande denominação assembleiana no Brasil tem a sua bispa. Uma grande denominação assembleiana tem bispa. Não se contentaram com pastora. Faz parte da convenção. Então o que eu vejo, que nem o pastor falou, tem o pastoreio. A mulher ela pode ser utilizada no pastoreio. Mas a minha maior dificuldade é muitos pastores que assim falam, não pode ser pastora de jeito nenhum, mas aceita o pastoreio, porque ela faz um trabalho de pastoreio. A questão é o título. A questão está no título, mas o que o texto que nós discutimos é: a mulher pode exercer autoridade ou não pode exercer autoridade, independente do título? Porque se ela tem o pastoreio, que Deus utiliza no pastoreio, ela exerce autoridade. Inclusive, quando Paulo fala em Tito, dela ensinar as mais jovens, né? Ensinar conforme o que é a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade onde essas mulheres estão reunidas tratando da palavra que não seja culto.
né? Que não seja um culto. aí- E ela está utilizando de autoridade, ela está pregando, ela está ensinando, inclusive ajudando essas mulheres a cuidar bem da tua casa, da tua família, dos jovens, esse jovem que futuramente pode ser também um líder. Né? Então, quem usou de autoridade, quem ensinou esse jovem, que hoje pode ter 15, 16 anos, amanhã, com 30, pode ser ordenado, né, a ser pastor. E aonde ele aprendeu? Isso foi aonde? 20 segundos para eu falar uma coisa. Você vai num hospital, não tem médico, você precisa ser operado. Aí o enfermeiro fala assim, não, eu sei cortar, eu sei costurar, eu sei emendar a veia. Você deixa o enfermeiro te operar? Só porque ele sabe? Então não é porque é só mulher, só por uma questão dela saber fazer, igual. Não, ela tem que, né, ter sido chamado para isso, ter estado à altura para esse chamado, tá? Então é isso aí. Preciso chamar o intervalo. Rapaz, tinha tanta coisa pra gente falar aqui, mas não dá tempo, não ajuda o tempo. Vamos pro break. No próximo bloco, o pastor Fernando Galli e o pastor Paulo vão ter a oportunidade de fazer ali as considerações finais e vão oferecer para você uma aplicação do assunto também, como que isso fala, né, para a nossa prática, para a nossa vida cristã aí, nossa cosmovisão, tá bom? Antes do intervalo, o telefone da grade na tela, quer estudar teologia, quer se capacitar, quer se aprimorar para o trabalho do reino, procure pela grade, tá? A indicação do Vejam Só é uma parceria de mais de 20 anos aqui com o programa. Então, código 11 3115-0819, 3115-0819, anota, amanhã horário comercial você liga, tira suas dúvidas, tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo da grade. Além disso, redes sociais da HIT aqui na tela. Vem conhecer a nossa emissora, a nossa programação, conteúdo que a gente aborda, divulga e transmite para você, além, obviamente, de conhecer os nossos programas, os apresentadores, os temas. Por lá você encontra tudo, tá bom? Então, aqui na HIT você vai encontrar jornalismo, entretenimento, a transmissão de programação religiosa também, debates bíblicos. Bom, tem uma variedade de assuntos aqui para você. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Aliás, não só você, mas toda a sua família. Então vai lá nas redes sociais para você conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta aí com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí, foi tão rápido que até pegou a gente de surpresa aqui também, né? Tava aqui conversando e já voltou rapidinho. Estamos de volta, pastor Fernando Galli, pastor Paulo César Nogueira, que no primeiro bloco deram as suas contribuições respondendo a nossa pergunta sobre a proibição / orientação do apóstolo Paulo com relação ao silêncio e ensino das mulheres nas igrejas. Eles vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais e a conclusão. O bloco é bem curtinho, mas vai ter tempo para os dois, tá bom? Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, participa do programa e manda a sua foto aqui, tá bom? Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente do Vejam Só. Como é que você manda a foto? Nas nossas redes sociais. Facebook ou Instagram, você nos encontra por Programa Vejam Só. Aí você vai direto lá nas mensagens. Aliás, se você ainda não curte a nossa página no Facebook, não segue nosso perfil no Instagram, faça isso e aí você manda a sua foto. Uma foto simples, uma selfie, acompanhando o programa, nada de muita produção. O importante é você aparecer aqui no programa e concorrer aos presentes, tá certo? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Vamos lá para as fotos que a produção separou para a noite de hoje. Vou colocar na tela aí os nossos telespectadores. E a primeira delas vem ali da região de Bragança Paulista, boa, interior de São Paulo. Quem aparece aí é o Daniel Queiroz, nosso telespectador lá de Bragança Paulista. Boa, Daniel. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência, toda a galera do interior de São Paulo que nos acompanha. Saindo aqui de São Paulo, nós vamos lá para Paraíba, João Pessoa. Vamos ver o nosso telespectador que vai aparecer aí agora? Tá aí, ó. É o Braulio acompanhando o Vejam Só pelo tablet ali, né? Provavelmente pelo nosso canal no YouTube também. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, toda a galera aí da Paraíba que nos acompanha. Terminamos as nossas fotos de hoje lá em Minas Gerais, na cidade de Contagem.
E quem vai aparecer aí é o Ederson Rodrigues, nosso telespectador lá de Contagem, Minas Gerais. Obrigado a todos os mineiros que nos acompanham também, uma audiência enorme lá em Minas. Obrigado, Ederson, pelo carinho. Então faça você, como os nossos amigos aí, telespectadores, mande a sua foto também e você vai concorrer nesse mês de março a 2 presentes. O primeiro deles, uma caneca, que já é tradição aqui no programa, né? A gente vai mandar para você, tá bom? Essa belíssima caneca. E também nós vamos presentear a nossa audiência com um livro. Tá aí, ó, o livro. A Questão Feminina, que inclusive foi uma indicação do reverendo Heber Cocarelli, em um debate que a gente fez aqui no mês de março, falando sobre a questão do pastorado, da ordenação feminina. E ele citou esse livro na sua argumentação, deixou aí como uma indicação e nós vamos presentear a nossa audiência com ele também, tá bom? Então, a caneca e o livro. Agora, se você não ganhar aqui do programa, você pode adquirir esses itens lá no Shopping do Povo, que agora tem uma parceria aqui com Vejam Só, e tem lá também as nossas canecas. A sede, né, a loja física do Shopping do Povo fica aqui na Avenida São João 816, no centro de São Paulo, bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus. Está aí, ó, as imagens do shopping. Livros, bíblias, muito material de apoio, tem muita coisa lá para você. Se você não é de São Paulo, vai no site spovo.com.br ou pelo telefone 11 95854 3232 95854 3232 e por lá você pode adquirir também os produtos do Shopping do Povo. Pastor Paulo, nós vamos começar o bloco com o irmão e o pastor Gali vai ter o privilégio então de encerrar o programa de hoje. 3 minutinhos para as considerações finais, conclusão aí do tema, por favor. Primeiro eu quero agradecer, Zeca, mais uma vez. Foi um prazer poder estar aqui, uma honra conhecer o pastor Fernando Gali, um homem muito conhecedor da palavra de Deus. Obrigado também pela forma do debate, pelo respeito em que o irmão também se portou. E queria também me dirigir às mulheres também desta nossa nação, que independentemente de qual seja a tua ordenação, primeiro de tudo, obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todo qualquer princípio humano. Obedeça a palavra de Deus. E você, mulher, que de repente está fazendo algum trabalho dentro da igreja, independentemente de qual ordenação você esteja, observe muito Atos capítulo 18, eu vejo uma mulher chamada Priscila. Priscila, ela teve um papel fundamental dentro da igreja, no cuidado dos órfãos, no cuidado da família. E fugindo dessa questão toda feminista, a mulher tem um papel fundamental dentro da igreja. Existem muitas igrejas que têm o círculo de oração feminino, que ora ali para que a igreja esteja dentro dos preceitos e princípios bíblicos. Então, não se sinta desafiada em largar de trabalhar para Cristo, porque, de repente, na Bíblia não tem uma ordenação pastoral, não tem lá o nome de pastora, mas continue executando aquilo que Deus te mandou. Se foi Deus que te mandou, execute. Se você tem dúvida, vai dobrar o joelho e vai buscar mais confiança do Espírito Santo. Pastor Paulo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Amém. De novo com o nosso convite, sempre uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Os contatos do nosso irmão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só. Chega por lá, provavelmente dá também essa contribuição aí no ministério, essa moral, né? Seguindo, curtindo, compartilhando os contatos e as páginas também. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Vamos lá, Gali. 3 minutinhos também aí para as considerações finais. Roberta, eu te amo. A minha esposa, né? E não sei o que seria de mim se não fosse ela. Psicóloga, tem que aguentar apologista, né? Nossa, sim. Tinha que ser, né? Sim. Por isso que predestinação não se discute. Mas olha só, agradeço o convite, obrigado pelos seus elogios, a recíproca é verdadeira, né? E isso que é importante, né? Quando a gente tem ideias diferentes, como igreja, corpo de Cristo, precisamos ser educados uns com os outros, porque isso faz parte do espírito cristão. É a minha apologética que eu defendo, é a apologética com amor e verdade. E com uma ligeira dose de humor, para pimentar a vida. As pessoas que dizem assim, a Bíblia não proíbe a mulher de ser pastora, né? Se baseiam no argumento de omissão, né? O argumento de silêncio. Para mim não serve.
A Bíblia não diz que a mulher deve ser submissa ao homem na igreja. Diz sim, porque o apóstolo Paulo fala, né, no contexto de igreja, não de família, lá em 1 Coríntios capítulo 14. A mulher pode ser pastora porque os escritores bíblicos foram machistas, né? Me custa acreditar que o Espírito Santo entrou nessa conversa, né? Ou então o texto não é inspirado. Paulo não proibiu todas as mulheres de ser pastora. Então, quais são as exceções e onde estão na Bíblia, né? Paulo deu sua opinião própria quando proibiu a liderança da mulher, porque ele fala, né? Eu não permito, né? Se a gente pegar todos os textos em que homens inspirados por Deus falaram em primeira pessoa, nós vamos jogar uns 300 versículos fora da Bíblia, né? Uhum. As mulheres possuem os mesmos dons espirituais que o homem, concordo plenamente, mas isso não me autoriza de recomendar mulheres ao pastorado feminino, né? Porque dom é uma coisa, cargo de autoridade é outra. A mulher pode ser pastora porque Deus usa quem Ele quer. E com essa conversa, não contente em ser pastora, já tem bispo, apóstola, só falta vice-deusa, né? Que não vai demorar muito. Então eu digo assim, irmãos, e irmãs, né? 1 Coríntios 4, 6, não vamos além das Escrituras. Irmãs, preguem o Evangelho à vontade, ensinem a palavra de Deus, mas na ordem de culto, procure ver o que a Bíblia diz, né? Porque senão a gente vai fugir das Escrituras. Não é um assunto que envolve salvação, portanto, né? Não podemos também fazer uma polêmica e diabolizar a questão. Uhum. E louvo a Deus por mulheres maravilhosas que deram maravilhosos exemplos na fé cristã. Sim. Ainda que alguns digam que é um assunto que pode dar problema, inclusive com a salvação. Mas é outro debate. É outro debate. Galho, obrigado, viu? Opa! Pelo carinho novamente com o programa. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério também. E também vou reforçar que os contatos do Galho estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram e reforçar para você também apoiar o trabalho do nosso irmão, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, divulgando esse conteúdo também para ser bênção na vida dele e, obviamente, bênção na vida das pessoas que serão alcançadas por esse trabalho também, tá bom? Vamos encerrar com os números da nossa enquete. Vamos colocar na tela aí, por favor. Tá aí, ó. Proibição paulina da mulher ensinar na igreja continua vigente. Vamos ver como é que ficou isso daí. 48% responderam que sim, continua vigente e deve ser observada estritamente. 43% que não, e deve ser feita uma reinterpretação à luz do contexto cultural. 9% estão em dúvida, ainda não sabe para que lado rumar aí, mas ficou um empate técnico, vamos dizer assim, né? Um margem de erro, 4 para cima, 4 para baixo, um empate técnico aí. É por isso que eu falo que é um assunto polêmico, tá bem... Bom, nos nossos comentários lá, você que acompanha a rede social do Vejam Só, você vai ver que a polêmica vai tomar conta. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.